Senhor, queridos, graças a Deus, uma satisfação estar aqui com os amados. E hoje eu trago para os queridos o resumo da nossa terceira lição desta semana, que vai ser lecionada domingo. Os irmãos sabem que nós estamos estudando o quarto trimestre, um comentário sobre o livro de Jó. E nós já estamos na terceira lição. O título desta lição é O Livro de Jó e a Realidade de Satanás. Este é o título da terceira lição. O Livro de Jó e a Realidade de Satanás. O primeiro ponto, o livro de Jó e a natureza de Satanás. O livro de Jó e a natureza de Satanás. É um ponto dividido em 3 subpontos. Primeiro, um ser espiritual. Segundo, um ser criado. Terceiro, um ser dotado de personalidade. Esta é a nossa terceira lição. E o livro de Jó vem para nos ensinar, através desta aula, a realidade de Satanás. Queridos, falar da realidade de Satanás, ou melhor, da existência de Satanás, dos demônios, é ir contra a ideia de alguns escritores antropólogos e do racionalismo filosófico. Eles não acreditam que Satanás existe como sendo um ser real, espiritual, sobrenatural. Eles dizem que isto é um pensamento oposto ao pensamento lógico-científico. Também afirmam, meus irmãos, que isto não passa de uma tentativa de explicação não racional que os homens acharam para lidar com o misterioso, com o sobrenatural. Além desses que não acreditam na existência de Satanás, existem aqueles que supervalorizam, atribuindo tudo, ou quase tudo, a Satanás. Só que a concepção que se tem a respeito de Satanás e da existência do mal, a partir da cultura bíblica, difere muito do mítico filosófico e do racionalismo. A Bíblia diz que Satanás existe e é um ser real. E esta revelação, ela vai se tornando mais clara através do tempo. Percebam, no Antigo Testamento, Satanás era aquele que rodeava a terra, Jó 1:8. No Novo Testamento, ele é aquele que anda, rondando, bramando, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Também, no livro de Gênesis, ele é apresentado como a serpente. No livro do Apocalipse, ele é Satanás, a antiga serpente. Então, a revelação ela vai se tornando mais clara. De uma forma equilibrada, o livro de Jó vem mostrar esta realidade. E o primeiro ponto já diz: um ser espiritual. Ele é um ser espiritual e está na categoria dos anjos. Quando Deus chamou os anjos de filho de Deus, ele estava ali representativo. E os seus corpos não possuem limitações físicas. E nem a lei da gravidade tem influência ou poder sobre esses seres.
Por isso, queridos, que ele se locomove com muita rapidez. Por isso que ele rodeava a terra com muita rapidez. Este é o ser espiritual, Satanás. O segundo subponto já apresenta ele como um ser criado. Ou seja, além, e melhor, ele é espiritual, um ser espiritual, mas ele foi criado. Ele é um ser criado. Ele não é autoexistente, né? Ele é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Ele teve uma origem e ele nem sempre foi Satanás. Antes ele era um anjo bom, igual aos outros. Quando nós lemos em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, ali ele diz que Deus criou todas as coisas, e entre essas coisas estava ele. Neemias 9:6 diz que Deus criou todos os exércitos do céu. E também a informação que nós temos do capítulo 38 de Jó é que ele existia antes da criação. Deus pergunta a Jó, no versículo 4 do capítulo 38. Jó, onde tu estavas quando eu criava a terra? Responde no versículo 7. Quando as estrelas da alva todas alegremente cantavam. Então, ele existia antes da criação. Então, ser criado. E, apesar disso, eles são inumeráveis. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 22, diz que eles são milhares de anjos, inumeráveis. Tá, partindo para um ser dotado de personalidade, que é o terceiro subponto, nós vamos ver agora que além de um ser espiritual, além de um ser criado, ele também é um ser dotado de personalidade. E o que é personalidade? Personalidade, ela envolve emoção, vontade e inteligência. E é isto que ele é. Personalidade quer dizer aquilo que a pessoa é. Bom, ele tem capacidade argumentativa. Perceba que ele argumentou com o próprio Deus acerca, a respeito de Jó. Isso também aconteceu no capítulo 4, versículo 1 a 11 de Mateus. Ele argumentou contra o próprio Filho de Deus, ali na tentação do deserto. E ele também argumenta com o homem. Quando você lê Atos 19, versículo 15, ali tinha um grupo de exorcistas que estavam tentando expulsar um demônio. E ele falou: eu conheço Jesus, eu conheço Pedro, Paulo. E vocês, quem sois? Ele também argumenta com os homens. Além disso, meu querido, ele sabe tudo o que acontece na terra. Jó 1:7. O fato dele conhecer tudo que acontece na terra, isso não quer dizer que ele é onipresente, onisciente. Não. Ele sabe tudo que acontece na terra, mas ele não é onipresente. E o que é onipresente? Onipresente é aquela capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E só Deus é assim. Então por que ele sabe de tudo? Porque ele se locomove com muita rapidez. Isto é o que faz ele conhecer o que acontece na terra. Ok, queridos? Bom,
vimos toda a ação no mundo, né? A ação de Satanás no mundo. Percebemos que ele age, que ele não para, não dorme. Só que é o seguinte, mesmo sendo assim, ele não é maior do que Deus. E ele também não exerce ação autônoma. Tudo está no controle de Deus. Ok, queridos? Este é o primeiro resumo, né? O resumo da nossa terceira lição, o primeiro ponto. Agora nós vamos para o segundo ponto. Ok? Meus irmãos, continuando o resumo da nossa terceira lição, agora o segundo ponto com o tema: o livro de Jó e as obras de Satanás. No primeiro ponto nós estudamos o livro de Jó e a natureza de Satanás. Agora nós vamos estudar sobre as obras de Satanás. E o primeiro subponto, ele já diz, dor e sofrimento, né? Os irmãos sabem que é o segundo ponto, dividido em 3 subpontos. Primeiro, dor e sofrimento. Segundo, acusar. Terceiro, tentar. O primeiro ponto já apresenta dor e sofrimento como obras de Satanás. E ele é apresentado como aquele ser capaz de agir contra o homem. Os irmãos sabem? Quando Deus criou a terra, fez tudo bonitinho, jardim. Depois ele reviu toda a sua obra e por 6 vezes ele falou: bom, bom, bom. Falou isso por 6 vezes, dizendo que tudo que tinha feito era bom. Depois ele criou o homem, põe naquele lugar. Versículo 31 do capítulo 1, aí ele diz: é muito bom. Ele acrescentou aí a palavra muito. E na verdade, era isso mesmo. Ele estava ali no estado original, e se Adão e Eva não tivessem pecado, né, tinha continuado da forma que Deus criou, né? Mas foi aberto ali as portas, meus irmãos, para o pecado. O homem desobedeceu a Deus e foi nessa aí que entrou enfermidade, corrupção e morte, que são responsáveis por todos os tipos de sofrimento na face da terra. Com isso, meus irmãos, a dor e o sofrimento, né, começou a fazer parte da vida do homem, né? O homem ficou sujeito a todo tipo de sofrimento. Bom, nas páginas da Bíblia é possível, meus irmãos, ver que existem tipos de sofrimentos, né, diferentes, né? E na verdade, os sofrimentos eles estão classificados em 3 categorias. Toda a humanidade, né? Todo mundo sofre, justo e injusto. E todo esse sofrimento ele está classificado em 3 categorias. Tem ali o primeiro. É o sofrimento débito. É aquele sofrimento que o sofredor sofre por conta própria ou pelos seus pecados. Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele diz: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Provérbios 26 e 27 diz: aquele que cava uma cova cairá nela. Esse é o sofrimento débito. Depois nós temos aqui o sofrimento substituto.
Este sofrimento é aquele que o justo sofre por causa da injustiça do injusto. Um caso clássico, único, perfeito é Jesus Cristo, que sofreu pelas nossas injustiças. E Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz pelos pecadores, sendo nós ainda pecadores. Esse é o sofrimento substituto. Depois nós temos o sofrimento crédito. Esse é o sofrimento que nós estamos estudando, é o caso de Jó. É o sofrimento em que o sofredor acumula crédito enquanto sofre ou depois que sofre. É entendido como prova. Ele aqui não sofre por causa dos pecados dele, e nem pelos pecados dos outros. Mas isso acontece, né? Ou seja, mas ele sofre para alcançar uma espiritualidade maior. Quando nós lemos João 9, do 2 ao 3, nós vamos entender melhor. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus responde: nem ele pecou e nem os seus pais, mas isto é para que a glória de Deus se manifeste nele. Então, esse tipo de sofrimento, o sofrimento crédito, o sofrimento que o justo passa, é para alcançar uma espiritualidade maior. É para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. É o caso de Jó. E Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele fecha aqui, ele completa, quando ele diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, alcançará a coroa, ou seja, receberá a coroa da vida. Bom, dois sofrimentos, obra de Satanás. O segundo subponto diz acusar. Isto também é obra de Satanás. Acusar, meus irmãos, quer dizer imputar falta, delito ou crime, né? Incriminar, declarar culpado, isso é acusar. E Satanás, ele é mencionado na Bíblia 177 vezes, em diferentes maneiras. E uma delas é esta, acusador. Um dos seus nomes é o acusador. E diante do acontecido ali com Jó, ele acusa. Deus diz: você tem visto o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus. Aí ele acusa: não, Senhor. Ele é assim, mas é porque ele é interesseiro. Isto é a acusação dele. No caso do sumo sacerdote Josué, no retorno do cativeiro babilônico, o profeta Zacarias tem uma visão e vê o sacerdote próximo a oferecer o sacrifício. De um lado tinha o anjo do Senhor, do outro o anjo de Satanás, para se opor, para acusar o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote estava com as vestes inadequadas. Mas Deus é maravilhoso. Ele manda trocar as vestes e ainda fala assim para Satanás: porventura este não é um tição tirado do fogo? O que ele queria dizer? Vamos parafrasear aqui. Satanás, a prova, a tentação dele já acabou. Eu já tirei ele de Babilônia, daquele fogo da Babilônia.
Ele agora é um tição, mas não está mais no fogo. Eu já tirei. Mas ele estava lá para se opor, né? Para acusar. Depois ele pede para Jesus para tentar Pedro. Né? Pediu Jesus para cirandar com Pedro. E Jesus não deixou. Jesus orou por Pedro. E no capítulo 12, versículo 10 de Apocalipse, ali está escrito que ele acusa dia e noite os santos. Então esse também é um dos seus trabalhos, acusar. Além de acusar, meus irmãos, ele também tenta. E tentar vem da palavra grega peirazo. Peirazo quer dizer tentar. E ela pode ser usado no bom sentido, no sentido bom e no sentido ruim. Como é que é isso? A mesma palavra pode ser usada para a prova e para a tentação. Quando Deus tenta, que na verdade é prova, Ele faz isso para que o nosso caráter se manifeste diante dos homens. Quando Deus tenta, é para que o caráter se manifeste. Quando Satanás tenta, é para derrubar mesmo. Esse é o trabalho dele. E todas as tentações, meus queridos, elas vêm dentro do limite permitido por Deus. É o caso de Jó. E também, quando nós lemos em 1 Coríntios 10 e 13, diz que junto com a tentação vem o escape de Deus. Além disso, nós temos uma promessa em Hebreus 2 e 18, de que o Mestre nos ajuda na tentação. Para fechar aqui, veja só. O trabalho de Satanás é tentar. Só que ele não tem autonomia. Ele não tem poder para decidir por você. Ele tenta. Mas quem decide se aceita ou não é eu e você. Esse é o trabalho dele. Ninguém pode abrir a boca e dizer: eu fiz isso porque Satanás me obrigou a fazer isso. Eu fiz isso porque Satanás decidiu por mim. Não. Ele tenta. Ele insiste dia e noite. Mas quem decide se aceita é eu e é você. Então, queridos, esse é o nosso, o resumo, um pequeno resumo do segundo ponto da terceira lição, que vai ser ministrada domingo. Agora nós vamos para o terceiro ponto desta lição. Ok? Queridos, continuando o resumo da nossa terceira lição. Terceiro ponto. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. No primeiro ponto nós estudamos o livro de Jó e a natureza de Satanás. No segundo ponto estudamos o livro de Jó e as obras de Satanás. E agora o terceiro, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queridos, e o primeiro subponto diz: queda e ruína de Satanás. O sentido da palavra ocaso, segundo o dicionário Aurélio, quer dizer fim, final, queda, ruína. E o livro de Jó mostra que a vitória de Jó foi a derrota de Satanás. O que derrotou Satanás foi a vitória de Jó. O fato dele não ter blasfemado contra Deus. Isso foi a derrota de Satanás. No início do livro, Satanás aparece, e fala alguma coisa. Do capítulo 3 até o 42, ele sai de cena. Desapareceu.
Só que ele não estava longe, meus irmãos. Ele estava observando, mas estava fora de cena. E o que manteve ele fora de cena? Meu querido, não foi a sua riqueza. O que manteve ele fora de cena não foi o seu dinheiro, não foi os seus bens materiais. Foi a sua integridade. Foi a sua retidão. Foi o seu temor a Deus. Isso manteve Satanás fora de cena. E isto acontece. No capítulo 2, versículos 7 e 8 do livro, da carta de Paulo a Tito, ele diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer contra nós. Paulo recomendando, ao jovem Tito, para que ele ensinasse a igreja. Isso é a única maneira, meus irmãos, de manter ele fora de cena. Quando ele escreve para Timóteo, ele escreve algo semelhante, que ele diz, capítulo 5, versículo 14, ele diz: quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário. Com certeza, esses adversários eram as pessoas, que davam lugar ao próprio Satanás. Então, meus queridos, esta é a receita para se manter ele fora de cena. É só andar na vontade de Deus, ser íntegro. Quando nós temos algo que pertence a Ele em nós, Ele está ali, nos seguindo, tal, insistindo. Quando não tem nada que pertence a Ele, Ele fica buscando o quê? Aquele lugar que Paulo pediu para que não dessem a ele, no capítulo 4, versículo 27 da carta de Paulo aos Efésios. Quando ele diz, não deis lugar ao diabo, é esse lugar que ele está buscando lá no capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro. Ok, queridos? Então, esta é a forma de manter ele fora de cena. Depois o subponto 2, ele fala Jó e o testemunho de Deus. E aqui nós vemos Deus testemunhando de Jó no começo do livro e também no último capítulo do livro. No primeiro capítulo ele diz, capítulo 1, versículo 8, observaste o meu servo Jó? Ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus e desvia-se do mal. No capítulo 42, ele repete esse testemunho. Ele faz os amigos de Jó. Ele diz, a minha ira se acendeu contra ti. Ele faz. E contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Isso é o testemunho de Deus. Meus queridos, este é o resumo da nossa terceira lição, que vai ser lecionada domingo, ok? E se você
se não tem escola dominical aí na sua igreja e você quer nos visitar, é uma alegria receber os amados, ok? E se você não é matriculado, se matricula, porque lugar de crente é na escola dominical. Queridos, até domingo, em nome de Jesus. Amém.